Meus amigos, minhas amigas, crianças, nós vamos falar hoje a respeito de coronavírus e esclerose lateral amiotrófica. Vocês bem sabem que eu adoro desenho. Um dos desenhos mais interessantes que eu vi na minha infância estava relacionada essa história ao Merlin e a Madame Mim. E a disputa era quem era mais forte. E no final, a Mim estava ganhando de Merlin, através de um artifício, um dragão todo poderoso. Merlin estava quase perdendo a disputa e de repente ele cria uma arma toda poderosa. Essa arma, um vírus. E esse vírus fez com que a Madame Mim ela entrasse num estado de fraqueza, ficou na cama e essa é a história, mostrando-se, portanto, as lutas existentes. Nós temos os vencedores, os vencidos e temos certas situações que dão muito medo para nós. Falando-se em medo, o que é medo? Medo é uma situação onde que nós criamos, e essa situação que nós criamos, ela vem já da evolução das espécies. O cérebro humano, ele quase que se triplicou ao longo da evolução, passando de 600 centímetros cúbicos para 1.400 centímetros cúbicos. Nós temos um cérebro, mas duas mentes. Uma das partes é o neocórtex, a outra é o sistema límbico. No sistema límbico, isso representa a parte mais primitiva do cérebro humano, e lá nós temos uma estrutura chamada amígdala. Ela é a sede do medo. E o medo é muito importante para nós, porque se não fosse por ele, nós não teríamos as histórias. Se não fosse por ele, nós não teríamos estratégias para vencer os inimigos. E o medo vem com diversas palavras, dentre elas, fobia, que é de um conceito de uma mitologia grega, de Phobos. Medo, portanto, é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo e faz parte do nosso cérebro humano, faz parte das nossas reações. Existem diferentes tipos e níveis de medo, que podem vir de uma pequena intensidade a uma intensidade enorme. Naquela intensidade enorme, passa-se para uma condição chamada pânico. E quando você tem pânico, aí você não reage. Isso é muito ruim. Ou seja, medo é até protetor, pânico nunca é protetor. E quando nós temos pânico, vem taquicardia, sudorese, falta de ar, pressão na cabeça, ondas de calor e frio. Não pensamos, não reagimos, não nos protegemos. Pânico, portanto, não é adequado para nós. E nós estamos vivendo uma situação é medo ou pânico? Depende como nós encaremos esta condição no momento. Vamos falar, portanto, do momento atual. O momento atual, vocês estão vendo, toda hora, televisão, rádio, jornal, na rua, coronavírus. Coronavírus porque ele vem através de uma estrutura de coroa, daí coronavírus. É uma grande família viral, conhecida já há muito tempo, já há mais de 60 anos, que causa infecções respiratórias, tanto em humanos como em animais. É a gripe fraca, a maioria das vezes. É aquela gripinha que tem, é o resfriado comum. E nós temos, nesta condição, nessa família, aqueles vírus que infectam os humanos, que são os alfa-coronavírus, e temos aqueles que infectam também os animais. O coronavírus, ele tem essa forma arredondada, lembrando coroa, ela tem suas partículas importantes que vão fazer o efeito dele, e tem dentro dele o RNA. Esse RNA que vai ser incorporado em outras células onde que ele se abriga. O coronavírus, para ele viver, ele precisa de célula. Ele não consegue viver no ambiente sem que tenha uma célula. A necessidade, portanto, dele ser abrigado por uma célula para ele viver. E para ele viver, precisa, portanto, de reservatórios. Quais são os reservatórios? Os principais, morcegos. Eles gostam dos morcegos. Mas não são só os morcegos. Nós temos este pangolim, que lembra o nosso tatu-peba aqui do Brasil também, que está lá no Oriente. E esses bichinhos, coronavírus, eles vivem nesses animais. E eles têm essa forma, e em um certo momento, de repente, de um animal, pode passar para o ser humano. Ou seja, abrigar-se num ser humano, passando de uma espécie para outra espécie. Mas como comentado antes, para ele abrigar-se naquela outra espécie, ele tem que entrar dentro da célula. E assim ele tem um ciclo determinado, dentro desse ciclo depois, lá na célula, ele pode se replicar.
E ele se replicando, ele sai da célula, entra um e saem mais vírus. E aí que é a condição infectante, porque de um, aí passamos a ter vários vírus e saindo em secreções, portanto, começa a ter aquela condição de passar agora do ser humano para outro ser humano, para outro ser humano. E na história do coronavírus, nós tivemos em 2002 a tal história da SARS. O que é a SARS? Isso aqui é um esquema emblemático, um esquema diagramático do coronavírus, da SARS. Nós temos o RNA dentro dele, e na SARS, o que chamou muito a atenção foi o alto poder de comprometer a parte ventilatória, respiratória. Em vez de dar um resfriado comum, aí não. Aí já foi um comprometimento respiratório muito grave. E certas pessoas, SARS vem do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome, ou síndrome respiratória aguda grave, muito grave. E certas pessoas contaminadas com este vírus começaram a apresentar um comprometimento muito grave, necessitando de suporte ventilatório e óbito, uma parcela não pequena de pessoas. Foi muito grave. E de onde apareceu esse vírus? Apareceu no maior país do mundo, foi na China. Lá nós temos mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e temos um local propício, portanto, de uma espécie ter contato com outra espécie, portanto, um vírus, uma espécie, entrar agora na cadeia humana também. E assim, a SARS aparece no 2002, com muitas mortes, ela ampliou-se para outros países, para o Ocidente também, só que chegou um certo momento, embora ela fosse muito grave, ela sumiu. Sumiu, desapareceu. Esse é o comportamento dessas infecções do coronavírus. Eles vêm, dão o pico, depois de um certo período de tempo, eles vão embora. E nós ficamos sem a SARS, só ficamos com a história. Eis que, em 2012, aparece uma outra condição lembrando a SARS, do mesmo jeito. Só que agora não foi na China, e sim no Oriente Médio, e chamado MERS coronavírus. Esse MERS coronavírus também é um vírus igualzinho àquele de coroa, da mesma forma, entra na célula do mesmo jeito e também tinha um componente bastante forte de comprometer a parte ventilatória, respiratória. Igualzinho o SARS, grave também. E o MERS é do Middle East Respiratory Syndrome, MERS, que é a sigla. E esse MERS estava intimamente relacionado com o camelo. Ou seja, o camelo, o vírus do camelo, passando para o humano. Teve uma quantidade grande de pessoas, essas pessoas faleceram, depois de um certo período de tempo, sumiu. Embora fosse um quadro bastante grave, com uma pneumonia muito intensa, sumiu também. O que nós aprendemos, portanto, com a SARS e com a MERS? Que o coronavírus apresenta muitas semelhanças. Como eles vêm, aparecem, depois de um certo período de tempo, eles vão embora, deixam só a marca, a história. SARS e o coronavírus, eles vieram da China e do Oriente Médio. E em um determinado momento, o vírus passou a barreira entre espécies para a espécie humana. SARS veio do morcego e a MERS veio do camelo humano. E o que aprendemos mais ainda? Que, de repente, o humano começa a abrigar esse coronavírus e ele responde. De que forma? Maioria das vezes, como se fosse um resfriado. Normal, simples. E às vezes não aparente. Mas certas pessoas, elas têm uma sensibilidade aumentada que desenvolvem um comprometimento muito grave, uma pneumonia muito grave, ocasionando óbito, portanto. MERS e SARS, eles podem causar infecções graves. E quem são essas pessoas que têm essas infecções graves? Que nós temos que imaginar, entender, para podermos fazer uma proteção para isto. Qual é o período de incubação? 2 a 14 dias, ou seja, contato com o vírus e o aparecimento do processo infeccioso. Mas, de novo, às vezes o processo infeccioso é até não aparente. O período de transmissibilidade é quando a pessoa começa a ter manifestação clínica e se estende um pouco mais quando ela está com um quadro clínico. Ou seja, nós temos que ter um receio daqueles indivíduos que têm o vírus e que são assintomáticos, mas só que eles passam esse vírus para outros indivíduos em cadeia, aumentando, portanto, a quantidade de pessoas infectadas por esse vírus. Nós podemos ter a transmissão interhumana. Esse é o perigo da situação. Já não é mais animal para humano, e sim de humano para humano. E essa transmissibilidade, ela é alta, ela é bastante alta. Com relação ao MERS coronavírus,
a Organização Mundial da Saúde considera que a evidência bem documentada de transmissão de pessoa a pessoa, porém sem evidências que ocorra uma transmissão sustentada, ou seja, por um período muito longo de tempo. É isso que mostra a história relacionada a essas duas condições do passado. O modo de transmissão, de uma forma geral, a principal forma de transmissão dos coronavírus é contato próximo pessoa a pessoa. É contato de pessoa com pessoa, que pode ser de mão a mão, que pode ser beijo, beijo, que pode ser abraço. Essa é a condição da infecção principal desses tipos de vírus. Mas o que é contato próximo? Qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais da saúde, membro da família, cuidadores, que tenha tido contato físico com o paciente, como que esses que eu comentei, que tenha permanecido no mesmo local que o paciente doente, morador junto ao visitado, crianças próximas do visitado. Então, este é o contato próximo que existe. Qual que é a história que nós estamos tendo? Essa história vem de Wuhan. Wuhan é na China. Na China, nós temos uma outra história ligada de Wuhan a esse doutor Li Wenliang. Tem o Wuhan, ela está ligada a essa região, é uma região bastante rica, a província de Hubei. Hubei está para a China como a Califórnia está para os Estados Unidos. Lá estão as startups. Lá estão as técnicas mais avançadas da China existentes. E esse doutor Li Wenliang, ele chama a atenção para algo muito estranho que estava acontecendo em 29 de dezembro de 2019. Chama-se a atenção para um quadro de pneumonia muito grave em pessoa que ele estava acompanhando na UTI. Mas não era um caso só. Houve um outro caso. Falou, nossa, isso aí é problemático. Isso já não é mais comum, essa situação. Já não é uma simples gripe que está acontecendo. É algo importante. Isto me lembra igualzinho que aconteceu em 2002, igualzinho que aconteceu em 2012. Isto é coronavírus, sem cultura, sem nada. E já chamou a atenção. E quando ele chamou a atenção para isto, um pânico já começou naquela região e no hospital também, porque eles conheciam a gravidade do que era o coronavírus. Só que quando ele chamou a atenção, ele e mais 7 médicos foram advertidos pela polícia local. Lá é controlado, tudo controlado. Mas mesmo com essa advertência essa ligada a uma sensação de causar pânico na população, mesmo com isto, ele ficou fiel ao que ele estava pensando. E essa fidelidade era, olha, isso aqui é diferente. Isso não é uma gripe só, isso para mim é um corona, e um corona novo, daí que vem a história do novo coronavírus. E nos dias subsequentes começam a aparecer mais casos semelhantes, com comprometimento importante da parte pulmonar, com insuficiência ventilatória e óbito. Isso foi final de dezembro de 2019. E aqui nós estamos numa publicação do dia 9 de janeiro de 2020, uma publicação dos chineses, mas colocada já para a literatura americana, contando o que estava acontecendo lá naquela província de Hubei, naquela região de Wuhan. E colocando-se a informação dessa pneumonia muito grave que estava tendo lá. E esse relato lembra coronavírus, mas parece que não é tão grave como o que aconteceu com a SARS, parece que não é tão grave como o que aconteceu com a MERS, interpretação dos indivíduos que estavam escrevendo essa condição. Mas poucos dias depois, aqui está Wuhan, vejam só, casos começaram a aparecer em volta de Wuhan e outros casos começaram a aparecer mais distantemente de Wuhan, mostrando-se o poder infectante rápido que estava acontecendo. E não só isso, a gravidade que estava tendo. Ou seja, as pessoas de 2, 3, 4 dias depois que elas eram internadas, elas começavam com um quadro de insuficiência ventilatória, eram colocadas em UTI, respirador, e o respirador não conseguia levar ar para o pulmão não tinha elasticidade adequada. E as pessoas morriam rapidamente. Elas morriam. Um susto muito grande, logicamente. Vejam só aqui, dia 20 de janeiro, a quantidade de pessoas infectadas, 291. Dia 24, 4 dias depois, já aumenta. Mais 8 dias depois, aumenta. No dia 30 de janeiro, 7.700 casos catalogados, classificados como tal. E começou, portanto, uma necessidade de tomar conta da região, e os chineses fizeram um bloqueio para evitar o espalhar dessa infecção.
que nós todos escutamos e vimos a história, até em tempo real, que estava acontecendo. Mas tentando bloquear isto, não teve jeito. O bichinho veio para o Ocidente. E ele chegou na Europa. E na Europa, a primeira descrição de morte ligada ao coronavírus novo, de 2019, daí 19, foi 15 de fevereiro na França. De um chinês que veio da província de Hubei, aquela região mais afetada. Ele desenvolveu um quadro de insuficiência respiratória, instalação muito rápida e morreu. No dia 21 de fevereiro, as autoridades italianas, elas confirmaram que havia 16 pessoas infectadas pelo coronavírus 19, ou simplesmente Covid-19. E outras 250 estavam em observação, isso 21 de fevereiro, isso há um mês atrás, ou um pouco menos de um mês atrás. E nós temos uma outra história, o seguinte, que no dia 21 de fevereiro, a primeira morte na Itália, que correspondia à segunda morte na Europa, catalogada. Primeira morte era de um italiano de 78 anos, e esse italiano, o que ele tinha em comum? Hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Já chamava atenção esse detalhe. E daí, desse primeiro caso, começaram a aparecer outros, que a região norte da Itália, a região norte é a região mais desenvolvida, mais rica da Itália, pegando a região do Vêneto também, Lombardia e Vêneto, norte da Itália também, e assim houve uma evolução muito rápida de outros casos, e essa evolução muito rápida colocou a Itália no pronto-socorro. Não foi o paciente no pronto-socorro. A Itália foi para o pronto-socorro. Já não havia mais leitos para os pacientes, não havia mais UTI para os pacientes, ventiladores para os pacientes, e começou-se a ter a escolha de Sofia. Quem que eu interno? Quem que eu ponho na UTI? Quem que eu ponho o ventilador? Porque começou a ter uma mortalidade muito maior do que houve na China. O vírus é o mesmo, mas o comportamento é um pouco diferente. Será que é diferente mesmo? Ou seja, a mortalidade italiana é 3 vezes maior do que a chinesa, 7,7 em relação a 2,3. Mas temos algumas características. O norte da Itália é um norte mais velho, de população mais velha, de população onde que tem menos gente para tomar conta também. Tem esse detalhe, embora seja mais rica. A população mais afetada é de 63 anos, mais do sexo masculino, pessoas que têm outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias. E 37% dos indivíduos que faleceram, o que eles tinham em comum? Doenças cardiovasculares. Este é um padrão muito interessante. Do ponto de vista respiratório, é o mesmo. Ou seja, praticamente todos aqueles graves têm comprometimento respiratório, ou seja, é um vírus do pulmão. E associam-se ainda, como causas de óbito, choque séptico, insuficiência renal e um quadro de infecção secundária também. Do ponto de vista de comparabilidade entre um e outro, nós temos que 4,7% dos indivíduos chineses infectados, eles tiveram uma infecção, um comprometimento crítico, ou seja, grave. Número quase idêntico da Itália, 5%. Só que a gravidade dos italianos acabou sendo muito maior, com mortalidade mais aumentada deles. Ainda, como comparabilidade, cerca de 45% dos testados positivamente para o vírus na Europa sentiram sintomas leves. E na China, 80%. Então nós temos um detalhe muito importante. Qual que é a média de vida dos chineses? 10 anos menos do que dos europeus. Portanto, o fator idade tem um parâmetro, tem uma condição muito importante relacionada à gravidade do comprometimento do coronavírus do ponto de vista ventilatório. Chama-se a atenção o relato do Dr. Franco Locatelli, que é membro do Conselho Superior de Saúde, ele reforçando a necessidade de se proteger os mais idosos, ou seja, aqueles acima de 60 anos. Ele já chama mais idosos acima de 60 anos. Nós temos que fazer uma proteção. E os italianos tentaram fazer a proteção também. Eles tentaram fecharam as escolas e mandaram as crianças para as casas. Só que os pais continuaram a trabalhar. E quem toma conta de criança em casa? O idoso. A criança que aparentemente estava assintomática. Ela levou o vírus para os antigos. E isso provavelmente foi um dos fatores de maior gravidade na Itália. Portanto, a Itália ela fica de joelho. Nós temos no momento, isso no dia 17, que foi no dia de ontem, mais de 2.000 mortes.
e em 24 horas, no dia 16 de março, 349 falecimentos, num único dia. Isto é de uma estupidez enorme. Ou seja, a Itália ela está em quarentena, a Itália ela está parada. Nós temos que fazer algo diferente. E eles tentaram fazer algo diferente. O que deu certo lá na China? Lá na China já se conseguiu circunscrever, não teve mais o espalhar da doença. Eu falei que a doença ela é limitada e assim outros locais não têm mais a doença e os hospitais que foram criados foram desativados. Mas não é isso que está acontecendo agora no Ocidente e em outros locais. A Itália tentou circunscrever, portanto, esses vírus, essas pessoas, não deixar que elas saiam. Ela foi fechada, mas não deu tempo. Não deu tempo porque outros países começaram a apresentar as mesmas histórias. O que a Itália está nos ensinando? Você não pode deixar ter um pico muito rápido da doença. Tendo-se um pico muito rápido, isto exaure os recursos da saúde. Porque nós temos leitos limitados, hospitais limitados, profissionais limitados, preparados para uma condição normal. Condição crítica, nós não temos essa facilidade. O que eles estão tentando fazer é diminuir o contato entre as pessoas, que eu comentei que é um vírus que passa de pessoa para pessoa. Como é que eu diminuo o contato? Tem que ficar em casa. Chega, para tudo, para a roda, para fazer com que tenhamos menor passagem de pessoa para pessoa, para achatar a curva, para que o sistema de saúde consiga absorver o tratamento de uma forma mais adequada, e um tratamento mais adequado, menor mortalidade. É isso que o mundo hoje está tentando fazer. Entretanto, tudo em vermelho, já são os países que têm a situação. O Brasil ainda encontrava uma situação verde e amarela, hoje já o Brasil já está avermelhado. O coronavírus já está aqui. O coronavírus já está aqui e ontem a primeira morte confirmada por coronavírus. E se for na mesma tendência italiana, aqui nós vamos ter um grande comprometimento também. Porque se eu comparar o 20º dia da história do coronavírus na Itália, o Brasil hoje está pior. O Brasil hoje tem muito mais casos do que havia no 20º dia lá na Itália, do que aparece. Nós teremos que fazer, portanto, uma lição de casa muito bem feita, aprendendo-se com a China, aprendendo-se com a Itália. Primeira coisa, diferenciar o que é infecção pelo coronavírus, o que é infecção de resfriado, o que é influenza. Influenza é o da gripe, não é simples o da gripe. Nós temos certas características da gripe, certas características do coronavírus, assemelha-se muito o coronavírus ao vírus da influenza, diferente do resfriado. O resfriado é aquela coriza, aquela dor de garganta, mas sem febre, sem queda do estado geral. Já a influenza, ela já é mais grave, com febre. E o coronavírus pode dar os dois tipos, pode dar como se fosse um resfriado e pode dar um quadro de gripe. Só que chama muito a atenção é o comprometimento respiratório muito rápido naqueles indivíduos de resistência menor. Os principais sintomas do coronavírus 19, febre, 88%, tosse seca, 68%, fadiga, 38%, tosse com catarro espesso, 33%, falta de ar, 19%, dor articular, 15%, dor na cabeça, 14%, arrepios, 11%, náusea ou vômito não é tão frequente, nariz entupido, diferentemente de resfriado, não é tão frequente, diarreia não é tão frequente, tosse com sangue muito infrequente, olhos inchados muito infrequente, ou seja, parece uma gripe leve no começo, mas que rapidamente ela se instala com um comprometimento de alteração ventilatória. Moral da história, se nós estivermos com um quadro que parece uma gripe leve e começa a ter uma alteração ventilatória, respiratória, respiração curta, não consigo respirar mais, é hospital. Não tem outro jeito. E lá no hospital, sorologia para coronavírus. O que tem a ver agora essa história com a população de esclerose lateral amiotrófica? Na Abrela tem estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico mostra o seguinte: prevalência, 2 a 4 pessoas por 100 mil. 3 homens para 2 mulheres. Média de idade, 55 anos, população mais velha. Doenças associadas, frequentemente, hipertensão e diabetes. E o prognóstico da esclerose lateral amiotrófica está intimamente relacionado ao comprometimento respiratório. Portanto, é um prato cheio para o coronavírus. Pessoa com esclerose lateral amiotrófica, ela tem que ser protegida.
intimamente, intensamente. Ela tem que ser, porque caso contrário, o risco é grande para esta condição. A pessoa com esclerose lateral amiotrófica é uma pessoa de risco. E o risco é muito maior do que cair um meteorito na cabeça, muito maior do que um raio, muito maior do que um vulcão. A doença está aqui. Ela se encontra aqui do lado ou muito próximo da gente. Portanto, é um indivíduo de risco. Portanto, quais são as orientações que a China e a Itália nos deram? As orientações foram não viajar, evitar reuniões e aglomerações, ficar em casa, lavar as mãos, água e sabão. O gel ajuda, mas o importante é sabão e água. Desinfecção de telefone celular, tá? Nós nos esquecemos disso, toda hora você está lá em cima, toda hora está passando na orelha, toda hora está falando nele também. Cuidados com o idoso, especialmente com crianças, porque ela leva o vírus para o idoso. Então tem que ter um cuidado intenso para essa condição. O que você precisa fazer? Mudar hábito. Nós gostamos de nos abraçar, dar a mão, tal. Nós temos que mudar hábito. Ou seja, temos que lavar a mão várias vezes. Nós temos que usar lenço de papel para tossir, não lenço de bolso. É lenço de papel para tossir. Evite tocar no seu rosto. Toda hora a gente está tocando no rosto, que aparece. É difícil não tocar no rosto. Daí a utilização de óculos. Aí existem outras recomendações. Utilizar máscara e se apresentar sintomas. Utilizar máscara se apresentar sintomas. Aí do que eu vejo? O pessoal usando máscara na rua, sem tosse, sem nada. Está respirando nessa máscara. O vírus ele é meio besta. Ele morre no meio ambiente. Ele cai no chão, ele morre. Pouquinho tempo ele morre, porque para ele viver tem que ter uma célula para ele entrar. Não tem célula lá. Então ele morre. Agora, num lenço com secreção, ali tem célula. E ali ele entra. E ali ele fica. Se um indivíduo não toma conta do direito daquela máscara, se ele não joga fora no local apropriado, aquilo é meio de cultura. Então a máscara não ajuda se ela não for utilizada de uma forma adequada. Quem tem que utilizar máscara é o indivíduo que tem secreção, que tem tosse, que tem espirro. Ele tem que usar para não passar o bichinho, que 1 metro ele vai embora para outro indivíduo também. E os profissionais da área da saúde. Eles têm que utilizar máscara em seus procedimentos também. Se vocês quiserem saber a respeito do uso ou não da máscara e a melhor forma de utilizar, nós temos um bom diretório do Dr. Celso Granato, que foi apresentado nesse programa aqui. E ele mostra de uma forma muito elegante a razão de usar ou não usar máscara também é importante para vocês. Um outro detalhe muito interessante. O vírus, para entrar dentro da célula, ele precisa de receptor. Ele precisa de um local apropriado, ele precisa de uma porta para ele entrar. E como que se chama essa porta? Essa porta chama-se receptor ACE2. É um receptor de uma enzima chamada angiotensina convertase 2. E essa enzima é importante porque ela faz com que o vírus ele possa entrar dentro da célula. E se ele entra dentro da célula, ele vai ser multiplicado e a multiplicação faz com que ele agora tenha um maior número e ele saia da célula e vai infectando outros indivíduos também. O que tem a ver esse receptor? É o mesmo receptor utilizado por anti-inflamatório, dentre eles ibuprofeno. Muito utilizado em criança, muito utilizado por nós adultos também. Qualquer coisa que acontece, ibuprofeno. E aqueles indivíduos da Itália que tiveram um prognóstico pior, ou seja, que morreram mais, o que eles tinham em comum? Hipertensão, diabetes, uso de anti-inflamatório. Qual anti-inflamatório? Ibuprofeno. Porque lá eles usam ibuprofeno. Bastante. Eles não usam outras coisas. Agora, nós não sabemos outros anti-inflamatórios que também atuam no receptor, no mesmo receptor, como nós temos no Brasil. Orientação. Não se deve utilizar anti-inflamatório até enquanto nós não tenhamos uma resposta melhor para isto. Mas é melhor não usar. Eu não tenho resposta ainda, eles não têm resposta ainda, mas como tem uma informação bastante importante, não se utiliza anti-inflamatório no hormonal. E também não se deve utilizar corticoide, se não for necessário. Mas há as pessoas com doenças que necessitam de serem tratadas, por exemplo, com corticoide. Outro detalhe muito importante. O coronavírus, a Covid-19, 2019, esse vírus criou uma nova ordem mundial. Nunca vi isto, nem escrito, do que está acontecendo no mundo. O mundo globalizado, o vírus é globalizado, ele é de todos. Mas é um vírus
que dividiu o mundo, segregou o mundo, ele isolou o mundo. E um vírus que fez com que nós mantivéssemos condutas diferentes, ou adotássemos condutas diferentes e mudanças de hábitos também. Um vírus que trouxe medo, muito medo. E na história humana, toda vez que a gente tem medo, nós temos que combatê-lo. Isso faz parte da trajetória da história humana. E uma das pessoas que combateram o medo, primeiro da polícia, depois do vírus, depois do trabalho, não deixou de trabalhar um dia, mas ele se infectou. O Dr. Lee, ele se infecta. E no dia, ele é nascido em 12 de outubro de 86, ou seja, nem 34 anos ele tinha feito ainda. Ele desenvolve um quadro gripal, aparentemente. Em 2, 3 dias, insuficiência respiratória, foi internado no mesmo hospital que trabalhava, na UTI, e faleceu. Então o Dr. Lee, aquele mesmo indivíduo que enfrentou a polícia, ele faleceu com o coronavírus. E no hospital, um grande hospital lá da mesma região, de Huayin, Jin Intan Hospital, um grande hospital, o diretor clínico do hospital, o diretor clínico presidente do hospital, ele decidiu trabalhar todos os dias. 40 dias consecutivos de trabalho. E ele leva o vírus para a esposa dele, que é internada na UTI, e ele não pôde nem visitá-la, porque a condição crítica que ela se encontrava. 3 dias internada e ele só pôde visitá-la por 30 minutos, contando todos os dias de internação. E o Dr. Zhang Jingyu, o que ele tem em comum? Ele tem em comum, primeiro, a necessidade de trabalhar. Segundo, a necessidade de cumprir a bela missão que a vida lhe deu. A missão era de ser médico, de cuidar de outros. A esposa recuperou-se. O que mais ele tem em comum? Ele tem esclerose lateral amiotrófica. E ele não tinha dito para ninguém que aquela alteração da marcha dele, que ele estava tendo, era de esclerose lateral amiotrófica. E nesses dias, ele falou, Deus quis que eu estivesse no hospital. E foi o período mais rico da minha vida, esses 40 dias que lá eu estive. Ou seja, comportando-se como um mentor, como um dirigente, como organizador. Quando nós falamos em mentor, Yoda. Ou seja, aquele que nos traz a luz, aquele que nos traz o alimento, aquele que nos traz a água. Mentor é aquele indivíduo que aconselha, é o guia, aquele indivíduo que nos direciona, que nos desenvolve, aquele indivíduo que produz ou cria projetos, ideias, obras. O mentor não é só físico, especialmente intelectual. É a pessoa responsável pelo desenvolvimento ou idealização de algo cuja prática influencia os comportamentos de uma ou de outra pessoa ou da sociedade. O mentor é aquele que pega a crise. E da crise, ele cria a oportunidade. Toda crise possui 3 elementos. Uma solução, um prazo de validade e uma lição para a sua vida. E aqui nós temos uma outra história. Eu falei para vocês que eu adoro desenho. Um dos desenhos, Asterix e Obelix. E lá atrás, eles enfrentam o coronavírus na Itália. E não é que eles vencem o coronavírus italiano, todos os dois? E nós temos 2 Asterix e Obelix aqui no momento. São esses 2 indivíduos que têm trabalhado de uma forma intensa e que eu considero como meus mentores no momento. Luiz Henrique Mandetta e Davi Uip. Um trabalho intenso de convencimento. Não só isto, eles estão nos mostrando também lições de vida. E quando se fala em lição de vida, eu pego a história da pedra. O distraído tropeçou nela, o violento projetou-a, o empreendedor construiu com ela. O homem do campo, cansado, usou-a como assento. As crianças brincaram com ela. Já Drummond poetizou-a. Davi usou-a para matar Golias, Miguel Ângelo fez com ela as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedra no teu caminho que não possa usar para o teu próprio benefício. Nós estamos vivendo um momento que é uma pedra. Então nós temos que aproveitar, portanto, dessa pedra, nós nos tornarmos rocha, uma rocha única. Nós temos uma expressão em latim que significa pluribus unum. Entre muitos, um. Com a união de todos, sem dúvida nenhuma, nós viveremos sem limites, com autonomia e com liberdade
e sem coronavírus. Não tenho dúvida disso. Então, portanto, nos unamos como um único país. E esse único país chamado planeta Terra. Não importa de onde que a gente venha. E para vocês, um beijo muito especial.